Pessoal, bom dia! Eu quero gravar esse vídeo muito rapidamente para esclarecer alguns pontos com relação a essa crise imigratória na Espanha e esse estranhamento entre Espanha e Marrocos, porque muita gente tem me perguntado, então acho que vale a gente deixar registrado, né, de alguma maneira. Nós acompanhamos há alguns dias que em menos de um dia, mais de 6 mil marroquinos vindos ali do continente africano chegam até territórios que são anexados pela Espanha, são de domínio espanhol, então portanto são considerados da União Europeia, porém pertencem ainda, territorialmente falando, ficam no território africano, que são dois enclaves. Na verdade a gente chama de enclaves porque em geografia política, um enclave é o território de um estado, com distinções políticas, sociais ou culturais, cujas fronteiras geográficas ficam inteiramente dentro de limites de um outro território. Então Ceuta, que alguns pronunciam como Celta, e Melilla são dois enclaves, porque são considerados ali, além do mar Mediterrâneo, territórios espanhóis que ficam no continente africano. Bom, o que nos interessa entender? Primeiro que esses marroquinos estão fugindo de uma crise política e econômica. Claro que toda crise foi agravada por essa pandemia da Covid-19 e inclusive muitos desses imigrantes ilegais são jovens, menores de idade, que chegaram em situação ali deplorável, uma situação que envergonha o mundo todo, saber que ainda existem pessoas que vivem nessa situação e que arriscam a vida porque precisam ser acolhidas de alguma maneira, e as fotos, as imagens nos chocam e chocaram o mundo todo, só que ao mesmo tempo a gente não vê realmente a humanidade fazer alguma coisa em prol desses refugiados, seja por conta da guerra ou porque eles estão buscando melhores condições de vida. O que a gente acompanha é que existe uma grande desigualdade social no mundo inteiro e que a concentração de riquezas continua nas mãos de poucas pessoas, e outros não tem nem o que comer. Isso eu acredito que seja assim, vexatório, desumano, indigno, uma série de adjetivos que a gente poderia dar, né? Mas o que está acontecendo ali especificamente entre a Espanha e o Marrocos? O Marrocos não quer reconhecer a independência do Saara Ocidental. E a Espanha, a pedido da própria Argélia, por negociações, apoiou a independência do Saara Ocidental e também acolheu o líder do Saara Ocidental quando precisou se tratar da Covid-19. O líder do Saara Ocidental foi se tratar em hospitais da Espanha e foi aceito por hospitais da Espanha. E o Marrocos considerou isso uma traição. Então muitos estudiosos acreditam que o Marrocos fez vista grossa para essa imigração. A polícia do Marrocos fingiu não ver essa travessia, porque existem dois muros gigantes, aliás, em Ceuta e Melilla, que são esses dois enclaves, né, espanhóis no território africano. E aí a gente não pode deixar de comentar, né, os espanhóis, portugueses, os europeus de maneira geral, na época das grandes navegações. Aliás, Ceuta foi um dos primeiros territórios conquistados no norte da África pelos portugueses, depois durante o período da União Ibérica, em que o governo português e espanhol governaram juntos, nós tivemos a passagem ali, o domínio de Ceuta para a Espanha. E Melilla desde sempre foi um território que tinha sido anexado pelos espanhóis há séculos. E os espanhóis construíram dois muros imensos, muros gigantescos, grades, com vigilância 24 horas. E aí a gente pensa, né, os europeus invadiram o território asiático, invadiram o território africano, com teorias absurdas, teorias de uma suposta superioridade racial do homem branco, fardo do homem branco, de que eles estariam levando a civilização até essas populações onde essa civilização não existia. E depois eles querem impedir que pessoas que vivem nesses territórios que eles exploraram a vida inteira saiam da miséria e busquem asilo, e busquem acolhimento, e busquem ajuda. No mínimo, assim, realmente, no mínimo, para dizer no mínimo, hipocrisia, né? É indigno, é triste assistir uma situação como essa. Então existem muitas ali rotas que
acabam facilitando e levando as pessoas que estão desesperadas a buscar asilo em outros lugares, né? Rotas de imigrantes africanos e asiáticos para a União Europeia. E uma dessas rotas foi nesses dois enclaves, Ceuta e Melilla, apesar desses muros grandiosos e toda a vigilância que existia, mas o Marrocos possivelmente pode ter facilitado essa passagem justamente por estar querendo se vingar e ter se sentido traído pela Espanha, porque não quer abrir mão, não quer reconhecer a soberania do Saara Ocidental. Então existe ali uma questão política, existe uma questão econômica, mas a gente tem que pensar que são ali seres humanos que já foram quase todos deportados, devolvidos ao Marrocos. Tem o caso dos menores de idade, que não podem ser deportados de qualquer maneira, tem que ter toda uma situação de assistência social, jurídica. Então o caso dos refugiados é muito triste, mas entender que essa divergência entre o Marrocos e a Espanha, ela tem realmente relação direta com essa imigração que foi feita em massa, porque em anos na história nunca se viu tantos imigrantes ilegais entrarem num outro território da noite para o dia. Até porque existe uma vigilância muito grande. Então, muito provavelmente, de fato, o Marrocos tenha fechado os olhos para essa imigração ilegal para se vingar da Espanha. Então, vale a gente pensar aí, né, o que são esses enclaves, que são territórios de um Estado que pertencem a um outro continente, ficam territorialmente no outro continente, porque Ceuta e Melilla ficam no continente africano, mas pertencem à Espanha, então são considerados territórios da União Europeia, o que acabou fazendo com que essas pessoas quisessem chegar até esses territórios, porque ali elas estariam em território da União Europeia. Infelizmente acabaram sendo deportadas, isso causou uma crise humanitária ainda maior, que vale o nosso olhar, vale a nossa atenção, mas a gente pensar nessa questão de que os europeus invadiram, e em especial ali, desde o início das grandes navegações, no século XV, mas no século XIX, principalmente com o chamado neocolonialismo, os europeus invadiram esses territórios da África e da Ásia em busca de matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata. E quando essas pessoas buscam ajuda, elas encontram muros, elas encontram grades, elas encontram tiros e elas são negadas, né? Enfim, eu acho que vale a pena a gente pensar aí no caso desses imigrantes considerados ilegais, porque eu acho que eles não deveriam ser considerados ilegais, porque um dia foi o território deles que foi ocupado, tá ok? Então vamos lá, vamos pensar sobre isso, acho que vale sempre a pena a reflexão.